Vamos lá então, pessoal, vamos conversar um pouquinho a respeito de Vidro, esse filme que estreou essa semana nos cinemas brasileiros e que na verdade vem a fechar esse arco que começou a ser criado despretensiosamente com Corpo Fechado do diretor M. Night Shyamalan lá no ano de 2001. Depois, é bem verdade, agora em 2017 nós tivemos Fragmentado, que é um filme que ninguém esperava que ia ter conexão alguma, aliás, ninguém lembrava de Corpo Fechado, a não ser pela referência do próprio diretor, que é quem escreveu os 3 filmes, quando a gente teve aquele final surpreendente com o Bruce Willis aparecendo no final, comentando ali numa espécie de bar, de pub, os crimes cometidos pelo Kevin, né? E quando todo mundo perguntava quem foi aquele cara que fez coisas parecidas, tal, como que é o nome dele, ele vira tal e pega todo mundo despretensiosamente falando Mr. Glass. Bom, então aqui em Vidro a gente na verdade tem, como eu disse ainda há pouco, a unificação de todos esses personagens. Bom, desde já eu gostaria de começar dizendo para vocês o seguinte: se você não assistiu Corpo Fechado, você vai ter muitos problemas com vidro. Eu, por exemplo, observei uns amigos que eu tenho, que são bem mais novos que eu, aí com uma idade de 15, 16, 17 anos, que foram no cinema por ir, é legal, esse filme deve ter alguma coisa a ver com HQ, com comics, tal, pá, né? A gente está nessa nova era, né, dos filmes, de histórias em quadrinho no cinema, e esperava algo muito parecido com a Marvel, com a DC, etc e tal. Bem verdade que o M. Night Shyamalan foi muito esperto em pegar carona nessa hype que a gente está tendo no momento. Mas eu vou chegar lá. Mas eu quero explicar o que, antes de eu começar a desenvolver a minha análise a respeito do filme. Se você ainda não assistiu o primeiro filme, vai lá e assiste. Senão vai acontecer com você igual esses garotos que eu conversei e disseram que não gostaram do filme, porque não entenderam bulufas, não sabia nem o que o Samuel L. Jackson estava fazendo dentro da trama. Então, sim, você tem que assistir Corpo Fechado se você não assistiu ainda. Não adianta você assistir só fragmentado e ir para o cinema tentando entender todas as conexões que o filme tem. Ok, resolvido esse problema, você assistiu o Corpo Fechado, foi para o cinema, você se prepare para ver algo que o diretor falou, inclusive, numa coletiva de imprensa que ele teve aqui em São Paulo em 2017, que quando ele fez Corpo Fechado, ele já tinha essa ideia da criação desses personagens, ou seja, a unificação deles todos. O próprio Kevin, ele já tinha escrito alguma coisa a respeito desse personagem, só que passaram-se os anos, o M. Night Shyamalan ficou muito marcado, inclusive, pela questão dos seus filmes de terror, que até então era o seu forte, na minha opinião decaiu muito, e ele continua seguindo essa linha. Até que eu acredito que ele foi muito esperto, como eu disse ainda há pouco, começou essa hype dos filmes de heróis, ou seja, os filmes de comics, DC, Marvel pra cá e tal, e ele acabou se lembrando do tal do Mr. Glass, né, o personagem interpretado pelo Samuel Jackson, que era um cara fanático por histórias em quadrinhos. E falou assim, agora tá a chance de eu lançar o Fragmentado e depois vir lá na frente e unificar tudo aí com vidro, com Glass. Bom, o filme, para quem é fã, principalmente lá do primeiro, estou insistindo em dizer isso daí, batendo nessa tecla, vai gostar de ver os seus personagens preferidos, principalmente porque o Samuel Jackson tem um puta de um carisma, Bruce Willis não precisa falar mais nada, James McAvoy agora, né, o cara que está arrebentando em tudo aí, inclusive fazendo o Professor Xavier aí na saga do X-Men. Então, ele consegue trazer esse suporte com a gente tendo aquela recordação do passado lá de 2001. Então, particularmente, eu não me importei muito, tá, minha opinião pessoal, em querer ser muito exigente em questão de roteiro, de história, apesar que tem alguns probleminhas que eu vou comentar agora, daqui a pouco com vocês também, e sim me entreguei à nostalgia.
certo? Você fica pensando, puxa vida, esses caras estavam vivos esse tempo todo, o que será que eles estavam fazendo? E é muito legal quando eles mostram, na verdade, o que o David Dunn estava fazendo esse tempo todo. E o que eu achei muito bacana dentro disso é que o mesmo ator que fez o filho dele lá novinho, quando era criança, ele retorna agora, é um ator que eu não me lembro que ele estava atuando, pelo menos em grandes filmes. Então o M. Night Shyamalan foi muito genial, conseguiu trazer esse menino, agora já adulto, né, se não me engano ele está com 27, 28 anos, para fazer o filho do David Dunn, ajudando ele ali dentro das peripécias que ele anda aprontando. Que é claro que eu não vou contar aqui para vocês, para não entregar spoilers. E o Fragmentado, ele praticamente ele se encaixa a partir de onde terminou mesmo. Ou seja, a gente vai se recordar que o Kevin, ele estava, entre aspas, foragido, e o cara continua com aquele turbilhão de personalidades e aprontando por aí. Né? E também o que vem por aí depois, é claro que eu não vou entregar aqui para vocês poderem assistir e tirar essas conclusões por si mesmos. O desenvolvimento da história eu acho bastante interessante, mas mais pelo lado da nostalgia. Por um outro lado, analisando mais como crítico, analisando mais como alguém que precisa passar uma opinião sincera para vocês, eu tenho que dizer que é um roteiro muito egoísta, do ponto de vista da seguinte forma: o M. Night Shyamalan, ele escreveu o roteiro, ele dirigiu, ele produziu, ou seja, ele é um cara que ele quis fazer tudo sozinho. E como ele se espelhou nessa questão toda de universo Marvel, universo DC, para tentar criar o seu próprio universo de heróis paralelos a tudo isso que está acontecendo do outro lado, por uma questão de atualização, na minha opinião, ele deveria ter chamado alguém que está nesse meio, de fato, de heróis, que está mais atualizado nesse universo nerd, que sabe o que o público consumidor quer, para ajudar, pelo menos ele escrever o roteiro. Não precisa escrever o roteiro para ele, mas para dar uns pitacos. Mas a gente já tem notícias que o diretor ele é meio egoísta, ele é meio egocêntrico, ele gosta de fazer as coisas só do jeito dele. Não que isso seja ruim, mas como ele está entrando, saindo de um lado do suspense, do terror, que é muito mais que puxa os dois primeiros filmes, né, a questão da tensão, para tentar adentrar um universo meio de heróis, vamos dizer dessa forma, ele teria que ter ido buscar esse suporte, e ele não buscou. Então, é isso que acaba gerando isso que eu falei para vocês. Quem vai esperando ver um filme melhor estilo Marvel, melhor estilo DC, acaba saindo um pouquinho decepcionado pelo desenrolar da história. Mas qual que é a preocupação dele? Foi fechar um arco que ele começou criando lá em 2001, onde ele sempre disse que gostaria de fazer isso. Olha, o filme me enche os olhos, eu volto a dizer, quando eu vejo um dos meus 4 atores preferidos hoje, da atualidade, atuando juntos, né? Ou seja, Bruce Willis, cresci vendo esse cara fazendo filmes, gosto muito do trabalho dele. Toda vez que você vê a cara do Bruce Willis é impressionante. Você lembra de Duro de Matar, você lembra de Sexto Sentido, o próprio Corpo Fechado e tantos outros seriados aí que ele fez também mais ou menos nessa pegada. Samuel Jackson, a gente não precisa falar mais nada. Qualquer papel que você jogar na mão desse cara, ele faz com maestria. James McAvoy é um cara que eu venho acompanhando ele já há 11 anos e eu gosto muito, mas muito mesmo do trabalho dele. Anya Taylor-Joy, para mim, é uma das maiores revelações do cinema de gênero, especialmente de terror, né? Não precisa falar mais nada, a gente vai se recordar facilmente da Bruxa, ela está em Novos Mutantes e eu acho que ela tem uma expressão muito bem colocada para esse tipo de filme. Apesar que aqui em Vidro eu acho que ela não foi muito bem aproveitada, mas assiste aí e tire as conclusões por vocês mesmos. Enfim, como eu disse para vocês, Vidro é um filme para ser assistido e que vai cair nas graças daqueles que acompanharam todos os filmes, principalmente o primeiro, tá? Não chega a ser aquele filmaço, tá? Como eu esperava que fosse, certo? Aquele filme que você vai sair do melhor estilo que você saía nos primeiros filmes do Shyamalan, de queixo caído e falava, nossa! Mas também não vai te decepcionar, tá?
Mas vou dizer mais uma vez, desculpa se eu estou sendo repetitivo, não vai para o cinema, ou se já passou aí no cinema e você vai ver na sua casa, não coloque o filme antes de assistir o primeiro, que é Corpo Fechado. Combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!